resgate de um cavalo que caiu num buraco lá no Jardim Santa Joana, na zona sul da cidade, tá? Vamos conversar com ele aqui? Ô Guilherme, nesse local a gente tem esse descampado, mas eu consegui ver por uma das imagens, põe as imagens para mim aí, por favor, que tem casas próximas. Ou seja, no mesmo buraco onde caiu o cavalo, poderia ter caído uma criança, poderia ter caído um idoso. O risco é enorme, né? Dá para saber exatamente o que era esse buraco? Isso era uma fossa? Isso era um buraco que tinha sido aberto para fazer, de repente, o alicerce de alguma construção? Deu para entender isso, Guilherme? Deu sim, Juliano. Conversando com os vizinhos, a gente descobriu que esse buraco funcionava como uma fossa improvisada de uma família que tinha montado uma casa, um barraco, ali nesse terreno, no Jardim Santa Joana, na zona sul de Londrina, isso já há algum tempo. Ao lado do buraco, inclusive, a gente viu diversos restos de material de construção civil que faziam parte aí dessa moradia improvisada. Há alguns meses, essa família precisou sair dali, era uma ocupação, o terreno baldio é um terreno particular, o dono da propriedade conseguiu uma reintegração de posse na justiça e essa família e outras que tinham formado uma espécie de assentamento nesse local, eles precisaram se mudar. Esse barraco tinha continuado de pé. Aí o pessoal, não dá para saber quem, colocou fogo aí nessa casa, colocou tudo abaixo. A fossa, por sua vez, estava ali escondida no meio do mato, viu, Juliano? Se eu não me engano, tinha também, inclusive, uma telha, uma espécie de cobertura que fazia com que as pessoas não identificassem essa fossa escondida. Os moradores afirmam, inclusive, que muitas crianças se utilizam dessa área para soltar pipa, para realizar brincadeiras e muitos cavalos também costumavam pastar nesse terreno baldio no Jardim Santa Joana. Infelizmente, esse cavalo, acabou descobrindo essa fossa da pior maneira possível. Ele rompeu essa cobertura e acabou caindo dentro dessa fossa desativada de 3 metros de profundidade. Como o barro estava molhado, a terra estava molhada por conta da chuva que caiu na cidade nos últimos dias, o cavalo, o animal, Juliano, acabou tendo a parte traseira presa, soterrada nesse buraco. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez o primeiro trabalho, mas não conseguiu tirar o animal, que, como eu disse, estava realmente empacado, preso dentro desse buraco. A vizinhança, então, precisou acionar um caminhão guincho, Juliano, para dar suporte ao trabalho do Corpo de Bombeiros e aí sim conseguir fazer o resgate desse animal com segurança. A gente conversou com alguns vizinhos, mostrou o local e descobriu que, apesar daquela lei, Gil, que proíbe aí a criação de animais de grande porte aqui na nossa cidade, isso já vai fazer 2 anos, muitas e muitas pessoas continuam fazendo essa criação e desobedecendo essa regra. Esse local onde o cavalo caiu, por exemplo, é conhecido justamente pela presença de muitos e muitos cavalos, pessoas que deixam esses animais soltos, alguns deles, como nesse caso, acabam se acidentando e em outros casos até causando acidentes de trânsito, muitos transtornos aí para a vizinhança dessas regiões, viu? Essa é uma daquelas leis, né, Guilherme, que parece que só existe no papel, mas não é cumprida, infelizmente, né? Vamos acompanhar detalhes da reportagem completa feita pelo Guilherme no local onde aconteceu esse resgate. Enche a tela. Nas imagens feitas pelo celular, os últimos minutos de um resgate complicado. O cavalo, já sem forças dentro do buraco, é acompanhado de perto pela vizinhança apreensiva. Levanta, bichão. Levanta a mão dele lá. Vai. Com as patas traseiras soterradas, o animal precisou ser içado por esse caminhão guincho, que foi chamado por um morador da rua para dar apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Amarrado a diversas cordas, não demorou muito para o cavalo ser resgatado com segurança. Ai, meu Deus. Seu Sebastião mora ao lado do terreno e foi o responsável por acionar o Corpo de Bombeiros. Estava um bando de homens, tinha uns 10 homens, mas ninguém conseguiu tirar. Tentava de um jeito, tentava de outro e nada. Travou, não teve jeito, ele estava sentado. Se o guincho não ia tirar, não tirava não.
O buraco onde o cavalo caiu fica localizado aqui nesse terreno baldio, no Jardim Santa Joana, na zona sul de Londrina. Ao que tudo indica, ele era utilizado como fossa por uma família que morava aqui na área de forma irregular. A gente consegue perceber, inclusive, diversos restos de material de construção que faziam parte do barraco que tinha sido montado aqui por esses moradores. Segundo a vizinhança, essas pessoas se mudaram há alguns meses e a moradia acabou incendiada. O buraco, por sua vez, só foi descoberto agora, depois do acidente com o animal. Seu Luiz levou um baita susto quando soube da existência da fossa desativada. A preocupação maior do aposentado é com os 2 netos pequenos. Eu juro que eu não sabia que tinha essa poça aí, rapaz. Sempre eu passo aqui, eu moro, faz 40 anos que eu moro lá na frente. Eu não sabia que tinha essa poça aí não, rapaz. Tinha mesmo um barraco aí. E as minhas crianças brincam por fora toda, correndo atrás de pipa. Olha. Depois do resgate, o cavalo foi novamente solto na rua. O dono do animal, segundo a vizinhança, até acompanhou parte do trabalho, mas foi embora antes mesmo dele ser concluído. Vale lembrar que a criação de animais de grande porte na zona urbana de Londrina é proibida por lei há 2 anos. Apesar disso, muita gente tem desobedecido essa regra. Isso aqui todo dia tem cavalo. Todo dia tem cavalo solto aí. Todo dia, todo dia. É 5, 6 cavalos aí. E o pessoal solta e ninguém vem atrás dos cavalos. Aí acontece isso aí. Que bom que nesse caso, né, tudo bem com o cavalo e faltou a responsabilidade também do dono desse terreno, né? Inutilizou uma fossa. Poxa, tapa, né? Preenche ela com terra, com concreto, sei lá o quê. O que não pode deixar aberta desse jeito. Imagina alguém caminhando durante a noite. Quando eu disse, ó, aqui no fundo, ó, olha as casas próximas ali. Para a criançada sair aqui, passar por aqui durante a noite, para alguém que está fazendo a travessia no bairro, o risco é sempre muito grande, tá? 12:19.